Uma boa noite a todos vocês, todos os visíveis e invisíveis que se encontram no ambiente, e uma boa noite para você também que está de casa, onde você estiver assistindo através do YouTube, no nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial. Para você que está em casa nos assistindo, é um momento de se concentrar e levar os pensamentos ao alto, e para o tratamento à distância está sempre sintonizado com a nossa casa. Vamos ouvir uma página de preparação com a nossa irmã Rosana. Boa noite a todos. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, a lição 172, Ante o Cristo Libertador. Eu sou a porta. Jesus, Evangelho do João, capítulo 10, versículo 7. Segundo os Lexos, a palavra porta designa uma abertura em parede, ao rés do chão, ou na base de um pavimento, oferecendo entrada e saída. Entretanto, simbolicamente, o mundo está repleto de portas enganadoras. Dão entrada sem oferecer saída. Algumas delas são avidamente disputadas pelos homens que, afoitos na conquista de posses efêmeras, não se acautelam contra os perigos que representam. Muitos batem à porta da riqueza amoedada e, depois de acolhidos, acordam encarcerados nos tormentos da usura. Inúmeros forçam a passagem para a ilusão do poder humano e despertam, detidos pela garra do sofrimento. Muitíssimos atravessam o portal dos prazeres terrestres e reconhecem-se de um momento para o outro nas malhas da aflição e da morte. Muitos varam os umbrais da evidência pública, sequiosos de popularidade e influência, acabando emparedados na masmorra do desespero. O Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Com ele, submetemo-nos aos desígnios do Pai Celestial e, nessa diretriz, aceitamos a existência como aprendizado e serviço, em favor do nosso próprio crescimento para a imortalidade. Vê, pois, a que portas recorres na luta cotidiana, porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos todos juntos elevarmos nossos pensamentos ao alto. Vamos conversar com Jesus. Mestre amigo, encontramos nesse momento sintonizados contigo. Em primeiro lugar, para te agradecer a oportunidade, que é ímpar. Todas as terças-feiras estamos aqui, mas um dia nunca é igual ao outro. E a nossa sintonia nunca será igual à do outro dia. Isso se nós trabalharmos para que ela melhore a cada instante. Elevando os nossos pensamentos a Ti, estudando com afinco o Teu Evangelho, nós vamos crescendo enquanto espíritos. Nós vamos nos emancipando sempre em direção à luz. E hoje, nesse momento aqui, nos encontrando, desde que adentramos esse ambiente, já estamos muito recebendo. E te pedimos, por favor, que por tudo isso que nós já estamos falando agora nesse momento, você leve o nosso agradecimento, por favor, até Deus, nosso Pai, por tudo que Ele nos proporciona em noites como essas de estudo, a Ti, a Tua presença. E falando em presença, agradecendo também a espiritualidade amiga da casa, ao Caboclo Catuíte, às irmãs Margaridas, a Miguel, a Rafael e os demais abnegados trabalhadores que nós no momento não sabemos nem nomeá-los, mas que estão sempre conosco na sustentação de todo e qualquer trabalho que aqui realizamos. Sendo assim, mestre amigo, ainda dentro de nossos pedidos, estamos a te pedir que toque a fronte do nosso irmão Arthur,
que oferecerá para nós o estudo da noite, fruto de seus conhecimentos e de suas experiências de vida. E assim todos nós juntos, em contato com o Evangelho, fazendo esse estudo em grupo para sermos melhores. Obrigado por tudo e que a tua reunião transcorra a contento, que cada um de nós possamos ser um bom instrumento. Sendo assim, estamos dando por iniciada, sob a tua permissão, mestre amigo, a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Então vamos ouvir o nosso irmão Arthur? Boa noite, meus irmãos. É sempre uma satisfação estar aqui refletindo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite também para quem nos acompanha através do canal do Centro Espírita Miguel. Hoje iniciaremos o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Amai os vossos inimigos. Mais especificamente, retribuir o mal com o bem. É fácil, né? E aí Kardec diz assim pra gente, ó: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Então, quando a gente reflete sobre amar os inimigos, nós precisamos refletir sobre o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Porque para a gente conseguir amar o inimigo, nós precisamos nos abster desse orgulho e desse egoísmo. E, de maneira geral, é comum as pessoas trazerem aquele antigo ensinamento do olho por olho, dente por dente, e por aí vai, né? E Jesus nos ensinou que, independente do que fazem conosco, nós precisamos amar. E ele fez isso de uma maneira, né, que ficou marcado na história. Lá se vão 2000 anos aí. Tão forte o ensinamento dele que foi. E muitos não conseguiram compreender e até hoje não conseguem compreender. Porque na visão da maioria ainda é sinônimo de fraqueza. É sinônimo de humilhação. Olha o orgulho e o egoísmo, né? Então a gente pode olhar essa fraqueza, essa humilhação como orgulho. Porque, de maneira geral, nós não queremos ser feridos em nosso orgulho, não queremos abrir mão das nossas coisas, das nossas conquistas, materiais principalmente, como a página de abertura nos trouxe aqui, né, as muitas outras portas do nosso cotidiano. E por conta desse egoísmo de querer para nós, a gente acaba também não conseguindo amar, porque cria-se uma rivalidade no trabalho, uma rivalidade na família, uma rivalidade, enfim, em qualquer ambiente que nós nos encontremos, inclusive até na casa espírita, né? Se a gente não
tiver cuidado, a gente fica ali tentando, acreditando que a nossa fala é melhor que a do outro, nosso entendimento é melhor que o do outro, e por aí vai. Então nós temos que ter esse cuidado, aonde quer que nós estejamos, para que a gente não caia nessa questão do orgulho e do egoísmo. E aí, a gente pode trazer uma reflexão aqui de quando a gente entra num emprego pela primeira vez. Quando a gente entra num emprego, por mais que estejamos habilitados para exercer tal função, é comum a gente chegar lá e não conseguir fazer tudo de primeira. A gente precisa de um período, de um processo de adaptação, seja ao sistema, seja a maneira de trabalhar dos indivíduos que estão lá, a cultura da empresa de maneira geral, enfim. E aí, acontece o que com a gente? A gente erra, né? Erra duas, emite uma nota fiscal errada, faz um projeto com equívocos, faz um pagamento errado. Não acontece isso, gente? Né? E assim somos nós chegando aqui na Terra. Nós somos perfeitos? Por mais que estejamos habilitados a estar nesse mundo, a gente vai acertar sempre? Quando um colega de trabalho chega lá, a gente não para ensinar ele? Não precisa parar para ensinar? Nós chegando lá, não gostaríamos que os outros nos ensinassem? Né? E por que não fazemos isso aqui? Por que ficamos com raiva daquele que erra conosco? A vida é isso. A vida não é uma escola? A vida não é um hospital? Né? Se é uma escola é porque estamos aprendendo. Se é um hospital, porque ainda estamos doentes moralmente. Né? E por que não estamos dispostos a ensinar aos outros a ter paciência com o outro que está ali aprendendo, que está ali se desenvolvendo? Porque o inimigo não é só aquele que cometeu um ato bárbaro. Inimigo é aquele nosso do dia a dia que a gente pensa mal, que a gente xinga no trabalho, que ele vira as costas, a gente vai lá no ouvido do outro e pipipi, né? Tá ali falando. O inimigo não necessariamente é aquele que cometeu atos grosseiros. Aqueles do nosso dia a dia também podemos olhar como nossos inimigos, de uma maneira não tão pesada com o termo da palavra inimigo, mas dentro desse ensinamento aqui nós podemos olhar como um adversário nosso, alguém que nos traz problema, nos deixa aflito, nos deixa desgostoso da vida, com raiva, com rancor, não é? E aí, se a gente começar a olhar para essas pessoas como pessoas que estão aprendendo assim como nós, refletindo sobre os ensinamentos espíritas, porque muitas das vezes a gente está dentro do espiritismo, mas não para refletir sobre os ensinamentos. O que o espiritismo nos ensina? O tempo todo. E é o tempo todo mesmo. Qualquer livro que abra é a mesma coisa, né? Que nós estamos aqui aprendendo, que não somos perfeitos, que temos muitas coisas a aprimorar. Nós temos alguns pontos que são muito positivos, mas outros que falhamos miseravelmente, né? Falhamos grosseiramente. E aí, a gente, naquilo que a gente acerta, será que a gente tem o direito de cobrar o irmão que ainda erra? Temos o direito de cobrar o irmão que ainda erra?
Porque nós acertamos já nesse ponto aqui. Mas o irmão erra. E aí o que a gente faz? Julga, condena, faz de tudo, principalmente com os da televisão, né? A gente está ali assistindo, a gente faz todo o processo acusatório ali, até a condenação final, né? Aí uns pedem pena de morte, outros pedem prisão perpétua, cada um com seu entendimento sobre a situação. Mas é isso que devemos fazer? Se do outro lado nós falhamos miseravelmente, se na outra ponta nós temos defeitos ainda que sabemos que existem e não conseguimos nos livrar dele, será que não tem alguém também olhando para esse nosso defeito e pensando a mesma coisa de nós? E aí agora eu vou continuar aqui o pensamento de Kardec. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar. Neste passo, não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. Ou seja, ele não está falando para a gente ame e saia por aí convivendo com ele como se ele fosse aquele seu amigo mais íntimo e que você tem toda a confiança. Não é isso. Ele está simplesmente pedindo o quê? Para que a gente consiga manter uma relação respeitosa, amistosa, sem julgamento, tentando entender o lado do outro, as dificuldades do outro, assim como temos as nossas. Pare aí e pense num defeito de vocês aí, que vocês lutam diariamente para conseguir sanar e não conseguem. Esses que são nossos inimigos, será que eles não estão na mesma situação, só que com essas dificuldades que nos afetam? Será que ele ali não está pensando toda hora, poxa, eu desagrado aquele irmão, mas não consigo ainda melhorar, né? Porque em atos graves isso fica muito evidente, mas tem aquelas questões da fofoca, daquele julgamento do dia a dia que a gente crucifica o nosso irmão, às vezes até na frente dele. Poxa, fulano, por que você fez isso? São aquelas coisas do dia a dia. E que a gente faz o quê? Está sempre batendo, sempre espizinhando. Mas esse irmão está na mesma dificuldade que nós. E aí a gente não está falando sobre querer essa pessoa do nosso lado o tempo todo. Não é isso. É só respeitar. Na questão aí que passou recente de política, quantas famílias se desentenderam de maneira até grave, inclusive, né? Porque não consegue respeitar esse outro lado, esse outro ponto de vista. Mas ele está errado e pode prejudicar um monte. Mas não estamos aqui para aprender? Imagina se Jesus fizesse isso conosco, quando ele esteve aqui. A maioria de nós aqui possivelmente estava lá e o negou. Imagina se nós tivéssemos a mesma conduta que nós temos hoje com esses que pensam diferente de nós. Né? É algo que a gente precisa refletir com muito cuidado. Então, Kardec continua aqui. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato com o inimigo nos faz bater o coração de
modo muito diverso do seu bater ao contato com um amigo. Então é natural, aquele inimigo a gente tem uma certa ressalva ali, até um repúdio mesmo. Acontece, fluidicamente isso é possível, né? Fluidicamente isso é possível. Mas o que nós precisamos fazer, mesmo sabendo que isso acontece? Trabalhar para vencer essas barreiras. Mas como? Como vencer essas barreiras? Orai e vigiai. Alguém aqui já parou para fazer uma oração? Não precisa me responder. Alguém aqui já parou para fazer uma oração pensando da seguinte forma: meu Deus, me ajude a conseguir conviver com aquele que é meu desafeto. Alguém já conseguiu? Não precisa me responder, gente. Alguém já fez esse tipo de oração? Pedindo por si. Não é, poxa, pelo amor de Deus, ajude aquele a melhorar. Não é isso que eu estou falando. É, me ajude a conviver com aquele que está me atrapalhando ou, de alguma maneira, me afetando. Né? Então é algo que a gente precisa pensar. A maneira que nós nos relacionamos com o Evangelho, a maneira que olhamos para os ensinamentos. Sempre se trata de nós, nunca se trata do outro. É sempre como nós vamos nos comportar perante ao outro. O que o outro fará é responsabilidade dele, mas nós temos que nos atentar às nossas responsabilidades. Se o outro é difícil, sim, ele pode ser difícil, mas e nós? O que estamos fazendo para melhorar essa relação? É pedindo para que o outro melhore ou pedindo para que eu consiga respeitar, compreender, amar esse outro que está em dificuldade, assim como nós? Que não podemos esquecer isso. Que quantos aí precisam também orar da mesma forma? Meu Deus, ajude a conviver com o Arthur. Me ajude a conviver com o Arthur. Né? É possível, gente. Eu não sou perfeito, né? Eu tenho muitas questões. Uma delas é a implicância. Eu assumo aqui. Eu assumo. Eu sou muito implicante. E para aqueles que têm mais proximidade a mim, eles reclamam disso. Aos pouquinhos eu vou tentando. É difícil? Muito. Né? Tem aquele ditado, aquela frase que o pessoal costuma dizer: a gente perde o amigo, mas não perde a piada. E aí eu tento não perder o amigo. Estou tentando. Né? Mas é isso, não é isso? Não é esse trabalho que a gente precisa fazer? Se conscientizar de que aquilo traz uma desarmonia. Por mais que seja uma piada, aquilo traz uma desarmonia para o outro. Hoje eu estou ganhando essa consciência e aos pouquinhos eu vou tentando. Gente, eu tento, eu juro. Mas é difícil ainda, é difícil. E aí eu estou falando um que é mais leve. A gente sempre tem mais, né? E todos nós somos assim. Então, se a gente não olhar para o outro como aquele que tem defeito, assim como nós, e está aqui num planeta de provas e expiações para se aperfeiçoar, a gente não vai conseguir vencer isso. A gente vai ficar o tempo todo andando em círculos, porque a gente vai sempre querer algo que não é possível no momento, né? Porque o outro melhorar depende do outro. A única coisa que a gente pode fazer é se melhorar. Então, continuando aqui, amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causa. É não pôr nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Esse aqui é um ponto importante, que isso aqui é muito comum a gente escutar.
Eu perdoo, mas eu não quero conviver com ele de jeito nenhum. Não é assim que a gente escuta? Ó, uma dica. O Evangelho fala que a gente precisa fazer a reconciliação. Mas ele também falou que essa reconciliação não precisa ser de virar amigo, de colocar dentro de casa, assim como a gente coloca aqueles que temos afinidades de outras vidas, inclusive. É um trabalho, é uma construção. A amizade verdadeira é uma construção. Tem confiança envolvido, tem afeto, carinho, tem muitas outras coisas além de somente se relacionar. Então é natural que a gente não consiga ter uma reconciliação plena de início. Mas se o irmão estiver arrependido, realmente, consciente dos seus erros e lutando contra as más tendências, ele também pode virar nosso amigo. Mas aí a gente tem que lembrar que isso não necessariamente precisa de uma vida só. E a gente nem pode exigir isso, porque nós mudamos em uma vida só tudo. Então, como a gente vai exigir que o outro vire nosso amigo pleno de uma hora para outra? Né? Dá? Se eu chegasse para vocês agora e falasse: olha, esse defeito aí que você tem, resolva ele. Eu ia falar amanhã, mas não, vou dar um mês. Vocês conseguiriam? Então, como que a gente vai exigir que o outro mude completamente conosco e passe a nos respeitar, passe a não falar mal de nós, enfim, diversos aí, né, defeitos que nós temos aí. Como a gente vai exigir isso do outro? Então, o que precisamos? Pensando que este mundo é um hospital, é uma escola, e quem está aqui precisa aprender, assim como nós, precisa ser curado moralmente, né? Que nós somos doentes moralmente. Como? Precisamos olhar para o outro com esse olhar. Com o olhar de que ele está na caminhada, com dificuldades assim como nós temos. Se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir perdoar. Não vai. A gente precisa olhar para o outro como aquele que tem dificuldades para se melhorar. E aí eu lembro daquela frase de Jesus: perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Por que Jesus falou isso? Porque ele sabia que nós éramos doentes, ignorantes, não compreendíamos. Por que a gente não pode ter esse olhar para o irmão que erra, para o irmão que fura a fila? Vamos para o trânsito, para aqueles que jogam carro na nossa frente ali naquela entradinha, né? Para quem dirige, isso dói, não dói? Não dói? Aquele que vai lá e joga o carro lá na frente para entrar na frente da gente, né? Mas como que a gente vai perdoar esse irmão se a gente não olhar que ele ainda não está educado moralmente para conseguir ficar numa fila, respeitar uma fila, que ele ainda tem a necessidade de se sentir melhor que o outro? Olha o orgulho, né? Olha o orgulho. Então a gente precisa refletir dessa forma para que a gente consiga amar os nossos inimigos. É fácil? Não estou falando que é fácil não, tá, gente? Então, continuando aqui, é desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los
apresentando-se ocasião. Tem isso também, né? Eu não quero saber mais. Se me ligar, não tô nem aí. A gente não escuta muito isso? Perdoei, mas se me ligar, não tô nem aí. Mas isso é cristão? É, gente. Cristão? Né? Então, acho que isso aqui dá pra gente colar lá na nossa geladeira, né? Esse trecho aqui todo. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que possa prejudicar. Então, observa aqui que não é só atos, é palavras também, né? A gente tem que ter cuidado, porque muitas das vezes a gente se percebe numa rodinha já falando mal do outro. Tacando fogo na lenha, não é assim? Quando vê, a gente já está falando. Junta 2, 3, já era. Às vezes nem precisa de 3. Então, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. É outro cuidado que a gente tem que ter. Quando a gente olhar para o outro como alguém que está aprendendo, tem que ter o cuidado para não menosprezar. Porque senão a gente desdenha daquele que está com dificuldade. A gente não pode olhar para o outro com o olhar de está aprendendo, né? Com aquele olhar de desdém, como se ele fosse inferior só porque ele erra. Temos que lembrar sempre que também erramos em vários outros pontos. Nós estamos iguais aos outros. A diferença é que um acerta de um lado que eu erro. Eu acerto no lado que o outro erra. Mas estamos todos no mesmo barco, todos errando e acertando. Afinal, se não fosse assim, não estaríamos aqui, né, gente? Então, fica essa reflexão sobre amar os inimigos. Né? É um desafio, porque, como eu disse no início, precisa, né, Kardec nos traz aqui também, precisa passar por cima do nosso orgulho, do nosso egoísmo, e isso é muito difícil. Abrir mão de quem somos muitas das vezes para socorrer o outro, para ajudar o outro, trazer uma palavra ou até mesmo só escutar. Porque simplesmente às vezes a gente não quer. Não quer. Mas e aí? Vamos deixar de escutar aquele que está em sofrimento? Porque a gente não quer? Vamos fazer uma pergunta assim: Jesus faria isso? Gente, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Mais uma vez, graças a Deus pela oportunidade. Evangelho este, bússola renovadora de nossos pensamentos e de nossas atitudes. Jesus, mestre amigo, estamos terminando o primeiro momento dessa nossa reunião desta noite. E como havia falado, no primeiro momento em que estivemos em contato contigo, desde o momento em que adentramos esse ambiente, vamos recebendo as benesses do alto. A misericórdia do nosso Pai se estabelecendo através de todo esse trabalho que a espiritualidade está fazendo conosco, como faz em todas as reuniões que a nossa casa oferece. E agora, por último, o Evangelho também, que nos foi servido mais uma vez, através de mais um capítulo, de mais um tópico. Que possamos levar todas essas palavras ofertadas pelo nosso irmão, baseadas em estudos, para as nossas reflexões, juntamente com tantas outras que o Evangelho nos proporciona. Urge o tempo em que precisamos nos melhorarmos. Urge o tempo em que precisamos fazer essa tão propalada reforma íntima. E vamos sair daqui, desta encarnação, ainda como estudantes. Mas que tal se sairmos daqui como bons estudantes?
É uma grande escola, a gente ouve a todo momento que a Terra é. Mas uma grande escola também precisa de grandes alunos. E nós, em meio às nossas dificuldades, sigamos em frente, porque sabemos que Tu estás conosco. Mais uma vez, leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo isso que nós relatamos aqui agora nessa prece e por muito mais. Tanta coisa que recebemos que são ainda imperceptíveis a nós, mas estamos recebendo. Por favor, toca a fronte de cada médium que logo logo estará lá na Câmara de Passos no seu serviço. Que eles, e como todos nós, sejamos sempre bons instrumentos. E assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos dando por encerrado esse primeiro momento da nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Quanta luz nesse